gente bonita da segunda série do ensino médio, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou a professora Maria Fernanda, este é o meu sinal. E nós vamos hoje continuar a nossa trajetória no componente Reflexões sobre o Poder do Contrato Social, as Redes. Então, só relembrando vocês, né? A gente está aqui no nosso aprofundamento Quem Divide Multiplica, na unidade curricular número 1, que se chama Números Também Importam, no componente Reflexões sobre o Poder. Estamos desenvolvendo a atividade 1 deste componente, tá bom? Hoje a gente vai assistir aí, fazer aí juntos o desenvolvimento 2, que eu chamei assim de Perspectivas sobre a Vida em Sociedade, parte 2. Como todas as nossas aulas, nós vamos trabalhar com uma habilidade da formação geral básica, que eu enuncio agora para vocês, e é a seguinte: utilizar as linguagens cartográfica, gráfica, iconográfica e os diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Essa é a habilidade que nos acompanha sempre no nosso componente, a habilidade da formação geral básica, e na aula de hoje a gente trabalha concomitantemente com uma habilidade de eixo estruturante, que eu conto para vocês já qual é. Levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e ou global, contextualizando os conhecimentos em sua realidade local e utilizando os procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. Então, antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu gostaria de pedir para o nosso intérprete de Libras, que está aqui sempre com a gente, querido, muito obrigada por estar conosco. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. A nossa palavra-chave na nossa aula de hoje, a qual nós gostaríamos de aprender o sinal em Libras, é sociedade. Você poderia ensinar-nos como é o sinal em Libras para a sociedade? Perfeito, muito obrigada. Espero que vocês tenham pego aí também. E a gente segue, então, o nosso trabalho aqui com o componente, relembrando um pouquinho do que conversamos na nossa aula anterior, não é? Na aula anterior, a gente falava sobre um grande pensador, um grande filósofo, né? Que era o Jean-Jacques Rousseau, esse filósofo franco-suíço, que tem algumas obras de um valor inestimável para quem se propõe a discutir, né, a origem da sociedade, a desigualdade social, enfim. E justamente as obras em que a gente se pautou na nossa aula passada foram O Contrato Social e o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Nós trouxemos, então, na nossa última aula, alguns trechos dessas obras para a gente entender, afinal de contas, como é que o Rousseau entende a origem da vida em sociedade que a gente leva, tá certo? Para a gente hoje, que já nasce numa sociedade que tem convenções estabelecidas, que tem regras, leis e normas, uma língua vigente, tá certo? Para a gente que já nasce numa determinada sociedade, é muito fácil a gente perder a dimensão de que nem sempre nós vivemos assim, em uma sociedade tão estruturada como a que temos hoje, com um Estado que normatiza a vida, tá certo? Que governa, conduz, né, a vida das pessoas de alguma forma, impondo normas, leis, regras às quais todos devem obedecer e submeter-se, né?
É muito fácil para a gente perder de horizonte, perder de vista que, olha só, o Estado nem é uma instituição tão recente, tão antiga assim, tá certo? Pelo menos não na forma de Estado-nação, como nós o conhecemos hoje. Então, é claro que o homem já viveu de outras formas, não necessariamente essa forma sob a qual nós vivemos hoje, que é a dessa coletividade organizada e mediada, né, e governada por um Estado, um soberano, tá certo? E o Rousseau se preocupa muito, não só o Rousseau, mas os contratualistas, de forma geral, os autores com os quais nós trabalharemos ao longo desta atividade, né, do nosso componente. São autores que estão muito preocupados em pensar, afinal de contas, como é que viviam os homens quando de um estágio anterior ao da vida em coletividade organizada, que a gente vai chamar de sociedade civil, essa que a gente vive hoje, em que tem um sistema regulador, um Estado que nos governa, tá certo? Mas se nem sempre foi assim, e seria muito ingênuo considerar que sempre foi assim, né? Se nem sempre foi assim, então como é que viviam as pessoas antes? Que características possuíam as pessoas antes, no seu comportamento, na sua índole, né? O seu caráter? Como é que se configurava o caráter das pessoas antes de viver em sociedade organizada? Como elas se comportavam umas com as outras? Como era essa sociedade? Tudo isso faz parte das preocupações do Rousseau. Bom, o Rousseau, nos seus estudos, né, no contrato social, na origem, os fundamentos da desigualdade entre os homens, ele chega ali a uma conclusão, ele defende uma tese e ele diz o seguinte, olha só, eu tenho aqui motivos para crer que antes da vida em sociedade organizada, quando os homens ainda viviam no que ele chama de estado primitivo ou estado de natureza, né? Eu tenho aqui motivos para crer que os homens em estado de natureza viviam uma vida muito melhor do que a que a gente vive hoje. E olha que o Rousseau está escrevendo ali no século XVIII, né? E a gente tinha até comentado na última aula, assim, já pensou se o Rousseau vivesse hoje, quão espantado ele não ficaria, né? Com a vida que a gente vive hoje, que é uma vida que tem muitas benesses, mas, por outro lado, também tem alguns vícios que são muito difíceis, né? Então, o cansaço que a gente sempre está, a exaustão mental, o excesso de estímulos o tempo todo, né? Falta de foco, falta de atenção e etc., né? Então, ele dizia, olha, eu não tenho dúvidas de que o homem em estado de natureza vivia de uma vida muito melhor, muito superior em termos de qualidade do que a vida que a gente vive antes. Sob vários pontos de vista, ele dizia, tanto do ponto de vista psíquico, eram homens mais fortes, aí quando eu digo homens, eu quero me referir à humanidade. Então, eram homens mais fortes, eram homens mais prontos, mais, né, adaptáveis, mais flexíveis, e do ponto de vista físico também, dizia o Rousseau, eram pessoas, essas do estado de natureza, eram pessoas que tinham seus corpos talhados pelas exigências da vida na natureza. Então, eram corpos robustos, eram corpos vivazes, eram corpos que conseguiam competir aí, se não em pé de igualdade, mas muito bem com as demandas, né, com os perigos da natureza para garantir a sua sobrevivência. Então, o Rousseau ele tinha essa visão que era muito otimista em relação ao homem, digamos, primitivo, né, ao homem que vivia em estado de natureza antes da sociedade civil, e, por outro lado, muito negativa em relação ao ponto em que as coisas tinham chegado aí lá no século XVIII, quando ele está produzindo as suas obras, né, quando ele está pensando, muito negativo, dizendo, olha só, a gente está acorrentado por todos os lados, por leis, normas, por convenções sociais que às vezes não fazem nem o mínimo sentido, mas a gente é obrigado a abaixar a cabeça e aceitar, se é que a gente quer ter alguma paz, né? Digamos assim. Então, aí eu queria saber o seguinte, pessoal. Será que a perspectiva do Rousseau, que é, ao mesmo tempo, pessimista e otimista, né? Será que a perspectiva do Rousseau sobre a vida em sociedade, ela se aproximou daquela que o seu grupo colocou ali na realização da atividade? Aí vocês vão me dizer assim, tá, professora, mas qual atividade? Essa daqui, vocês estão lembrados? A atividade que vocês fizeram na aula passada, quando vocês tinham que se reunir em grupos para discutir sobre essas 5 questões.
Vocês tinham caído de um avião, tinham se perdido numa ilha, estão lembrados? E aí vocês iam meio que fundar uma sociedade nessa ilha e iam ter que discutir entre vocês aí quais iam ser as regras dessa nova ilha, dessa nova sociedade, as regras de convivência, os critérios. Vocês iam meio que criar uma mini constituição aí para essa nova sociedade de vocês. Então, vocês já fizeram essa atividade e é interessante que vocês consigam pensar agora o seguinte: a partir da nossa atividade, será que as respostas que nós colocamos se assemelham um pouco com a perspectiva russoniana da vida em sociedade? Que é essa perspectiva de que o homem piorou muito, né? Depois que ele passou a viver em coletividade organizada, em sociedade civil. Bom, essa é uma reflexão para vocês fazerem. Hoje, nós vamos conhecer um outro autor. A gente vai conhecer um autor que é um pouco anterior ao Rousseau. Ele não é franco-suíço, né, como Rousseau. Ele é um autor inglês muito conhecido, ainda muito debatido também nas humanidades e também nas áreas econômicas, né? O John Locke. Né? O John Locke é esse pensador, esse autor que nasce em 1632 e morre no comecinho do século XVIII, portanto, se a gente fizer a comparação aí, vejam, ele não é contemporâneo de Rousseau. Quando Rousseau nasce, o Locke já tinha morrido. Mas o Rousseau foi um leitor de Locke, né? E aí o Locke ele também tinha lá a sua visão, as suas percepções, tá certo? As suas teorizações a respeito da vida em sociedade. E ele conta para a gente a sua visão, a sua teoria na obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Locke também é um contratualista, portanto, ele também considera que antes da vida em coletividade organizada, sob um governo, né? Nós, homens, nós, mulheres, enfim, a humanidade vivia em um estado de natureza. Tá certo? E a grande preocupação do Locke, em segundo tratado sobre o governo civil, é pensar como é que a gente pode compreender a primeira instituição política. Essa que a gente chama de Estado, essa que é a passagem do estado de natureza para o estado civil. Né? Como é que a gente pode entender a primeira instituição, né, do poder político? Então, a gente vê lá no slide. Então, o Locke dizia o seguinte: olha, se a gente quiser compreender o poder político, se a gente quiser compreender a primeira instituição política, essa que é o Estado, né, a gente precisa necessariamente examinar a condição natural dos homens. E por condição natural, ele está se referindo ao tal estado de natureza. Esse estado de natureza que Rousseau considerava que era maravilhoso, que era onde vivia o bom selvagem, etc. O Locke tem uma percepção um pouco diferente de como era esse estado de natureza. Então, ele dizia o seguinte, olha, estado de natureza era esse estado em que os homens eram totalmente livres para decidir e realizar suas ações. Até aí, beleza. Está bem parecido com o do Rousseau, né? Usar os seus bens como preferirem, sem precisar pedir aval de nenhum outro homem ou depender de sua vontade. Está bem parecido com o estado de natureza do Rousseau até aqui. Está dizendo basicamente o seguinte, o estado de natureza que o homem vivia antes, né, da sua passagem, né, para a vida em sociedade civil, é esse estado em que, olha só, a gente podia dispor da nossa vida como quisesse, realizar as ações que os homens bem entendessem, sem precisar ficar pedindo aval para ninguém, da forma como a gente preferisse, sem depender da vontade de ninguém. É esse estado de bastante liberdade para decidir sobre as nossas ações. Começamos por aí. Esse estado de natureza, para o Locke, ele era também, vejam aí na tela, um estado de igualdade. E por que um estado de igualdade? Porque a reciprocidade determina todo o poder e toda a competência. Ninguém tinha
muito mais do que o outro. Evidentemente, sendo seres criados da mesma espécie, da mesma condição, todos humanos, tá certo? E que desde seu nascimento desfrutam juntos de todas as vantagens comuns da natureza e do uso das mesmas faculdades, faculdade da inteligência, faculdades corporais e etc. Eles devem ainda ser iguais entre si, sem subordinação ou sujeição, a menos que seu senhor e amo de todos, por alguma declaração manifesta de sua vontade, tivesse destacado um acima dos outros e lhe houvesse conferido sem equívoco, por uma designação evidente e clara, os direitos de um amo e de um soberano. Basicamente, o que o Locke está dizendo é o seguinte, olha só, nesse estado de natureza também, todos nós nascemos numa mesma espécie, somos todos seres humanos, tá certo? Gozamos de faculdades mentais, de faculdades corpóreas, podemos utilizá-las e, neste sentido, estamos, sim, mais ou menos em pé de igualdade, já que é dada a todos nós, todos os homens em estado de natureza, aproveitar as vantagens comuns que a natureza oferece, não se colocar em uma situação de subordinação, ou seja, de sujeição um ao outro, tá certo? Esse ainda é um estado de natureza pintado pelo Locke, que é bastante parecido aí com o do Rousseau. Mas aqui começam a aparecer aí as diferenças entre Locke e Rousseau. Por quê? O estado de natureza, de acordo com Locke, ele tem uma certa... O Locke tem uma leitura da história, ou uma interpretação hipotética da história, que é bastante também ligada à religiosidade. O Locke era um cristão, né, bastante ferrenho, e para ele todos os homens eram obra de um único Criador todo-poderoso. Esse Criador todo-poderoso, Deus cristão, ele seria infinitamente sábio. E, portanto, todos nós, homens, seres humanos, mulheres, seríamos sua propriedade, certo? Partindo disso, é que o Locke diz que todos nós, todas as pessoas, todos os indivíduos em estado de natureza, seríamos iguais e independentes e, portanto, teríamos um direito natural. Esse direito natural seria igual para todos. E qual seria esse direito natural previsto aí pelo Locke, né, para todas as pessoas vivendo em estado de natureza, ou seja, antes da sociedade civil? Seria o direito de não ser lesado na sua vida, na sua saúde, na sua liberdade ou nos seus bens. Aí vocês vão me dizer assim, nossa, peraí, professora, que está meio estranho isso aqui na minha cabeça. Primeiro, Locke fala que no estado de natureza todo mundo pode fazer o que bem entender porque é livre em suas ações. Depois, o mesmo Locke vai lá e fala que todo mundo em estado de natureza tem um direito natural, que é o de não ser lesado em sua vida, sua saúde, sua liberdade ou seus bens. Então, mas como que pode uma coisa e a outra? Porque se eu posso fazer o que eu quero, significa que eu posso também lesar uma outra pessoa na sua saúde, na sua vida, enfim. Então, é aí, precisamente desse choque, desse conflito, que começa a crescer e ganhar corpo a teoria do Locke. E é a partir disso que ele vai começar a construir a teoria que vai dando passagem, né, vai abrindo caminho para a transição que os homens, a humanidade faz do estado de natureza para o estado civil. Por quê? Porque chega um determinado momento, diz o Locke, que o estado de natureza ele se torna um estado de guerra. Ora, se torna um estado de inimizade, de destruição. Por quê? Porque qualquer um pode fazer o que quiser. Qualquer um pode ferir o direito natural do outro. Não tinha quem garantisse que aquele direito natural não fosse ferido, porque não tinha um superior, uma autoridade, um juiz, não tinha isso. Todos os homens estavam ali, em pé de igualdade, no estado de natureza. Então, se alguém explicitamente desejasse atentar contra a minha vida,
é claro que isso me colocaria em estado de guerra contra aquele que atentasse contra a minha vida propriamente ou que declarasse essa intenção. E percebam que, aos poucos, o estado de natureza lockeano ele vai se tornando um estado de guerra. Uma tal medida que, de repente, ali todo mundo já está em guerra contra todo mundo, ferindo o direito natural o tempo todo uns dos outros, porque não tinha quem regulasse esse tipo de coisa. Né? Então, o que a humanidade ali, o que os homens resolvem fazer para evitar esse estado de guerra, que é um estado incômodo para todos? Porque não é muito confortável você passar a sua vida tendo que protegê-la o tempo todo, proteger a sua saúde, os seus bens, protegê-la o tempo todo de constantes e diferentes ameaças. Não é verdade? O que os homens fazem, então, para evitar, para sair desse estado de guerra em que não tem autoridade para decidir entre os contendores ali? Os homens abandonam o estado de natureza e se reúnem em sociedade civil. A principal característica dessa sociedade civil é justamente a criação de uma autoridade. Uma autoridade superior, uma espécie de juiz, que possa resolver, né, intervir nos conflitos e resolvê-los de forma justa. Porque da forma como estava no estado de natureza, se alguém pisasse no meu pé, eu poderia me sentir ameaçada na minha vida, nos meus bens, na minha saúde, e matar essa pessoa. Ou não tinha um juiz para me dizer o que era justo e o que não era justo, tá certo? E é precisamente por essa falta de medida, de justiça, é que os homens passam. Eles dizem, é melhor a gente colocar aqui, né, uma autoridade que regule esse tipo de coisa, porque do jeito que está não vai dar certo. Né? E aí, o Locke diz o seguinte, se houver uma autoridade, um poder, por meio do qual se possa obter reparação nos conflitos e nas injustiças, então finda-se o estado de guerra, o estado natural, e as controvérsias passam a ser decididas por este poder. O homem entra assim, com a criação deste poder, que é o Estado, em uma sociedade civil. A sociedade civil nós a conhecemos hoje, num determinado contexto, na nossa época histórica, tá certo? E o Locke dizia o seguinte, entrar em sociedade civil pode sim resolver a questão do estado de guerra, do estado de natureza, mas traz consigo algumas dificuldades que precisam ser levadas em consideração e para as quais precisamos estar o tempo todo atentos. Né? Os riscos da sociedade civil, segundo Locke, eram alguns, e eu destaquei aqui 2, que são muito interessantes para a gente pensar, inclusive nos dias de hoje, contemporaneamente. Tá certo? O primeiro risco é o que Locke chama de usurpação. A usurpação do poder. De qual poder, professora? O poder do Estado. Esse que foi instituído justamente para regular, regulamentar, julgar e, se necessário, punir aqueles que atentarem contra a vida, a saúde e os bens de outra pessoa. Tá certo? A usurpação do poder do Estado é quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos exerce o poder que, na realidade, legalmente, legitimamente, pertenceria a outro. A gente tem um caso de usurpação do poder. Você já vivenciou algum caso parecido? Você já teve notícias de algum caso parecido de usurpação do poder? E uma segunda possibilidade de risco aí da sociedade civil, que o Locke coloca ainda para a gente, é precisamente o da tirania do poder. E o que é a tirania do poder na concepção do Locke? Bem, é justamente o exercício do poder para além do direito legítimo, o que não deveria ser permitido a ninguém. E por que ocorre a tirania do poder? Quando que ocorre? Sempre que alguém faz uso de um poder que possui, não para o bem geral, para o bem daqueles sobre os quais, né, se exerce o poder, mas sim para obter vantagens pessoais,
vantagens particulares. Quando o governante governa de acordo com a sua própria vontade, com sua própria visão de mundo, com suas próprias opiniões e crenças, e não segundo as leis do Estado ou segundo normatizações, segundo normas, regras. Ele começa a agir, começa a ter ações que não querem, não visam preservar as propriedades do povo. Para o Locke, o que é propriedade mesmo? É o conjunto da saúde, da vida, dos bens. Né? Então, que não visam preservar as propriedades do povo, que, aliás, eram a função original da criação do Estado na teoria lockeana, mas visam, sim, satisfazer a sua própria ambição, a sua própria cobiça. Isso é o que Locke chama de tirania do poder. E se nós fizermos um exercício de puxar pelo fio da memória, de conversar com os nossos professores e nossas professoras, com nossos pais, com nossos avós, com nossos colegas mais próximos, a gente vai perceber que há diversos casos na história do nosso país em que praticou-se a tirania do poder e que a gente viu figuras públicas atuando não em nome do bem geral e da defesa da propriedade da população, como é o intuito original do Estado na teoria lockeana, mas, sim, em nome da sua própria cobiça, da sua própria ambição e do desenvolvimento do objetivo, né? Buscar os seus frutos de natureza pessoal, enriquecimento pessoal, prestígio pessoal e etc. A teoria do Locke é muito interessante porque ela pode ser usada, inclusive, contemporaneamente para analisar uma série de ações políticas. Bom, então, a gente viu aqui mais uma perspectiva sobre a vida em sociedade. É uma perspectiva que, em alguma medida, difere daquela visão, da noção da perspectiva da vida em sociedade para o Rousseau. E aí, o exercício que fica para vocês fazerem é o seguinte. Vocês já pensaram um pouquinho se a visão de Rousseau se aproxima da visão que o seu grupo colocou na realização da atividade, essa, né, da ilha em que vocês estão fundando uma nova sociedade numa ilha. E a visão do Locke, que a gente acabou de ver, a de que tem que haver um poder soberano, uma autoridade soberana para proteger os bens, as propriedades das pessoas. Será que a visão de vocês se aproxima um pouquinho da visão do Locke? Qual será a visão predominante de vocês? Uma perspectiva mais russoniana, que aponta a algumas características que levaram a que nós construíssemos uma vida em sociedade muito debilitante para a alma humana, tá certo? Uma perspectiva que bom, nos leva a sentir-nos o tempo todo presos, porque são tantas convenções, são tantas leis, tantas regras, tantas normas, e a gente perde muito daquele viço, né, daquele brilho que o bom selvagem tinha, o homem em estado de natureza, né? Ou uma visão mais lockeana, que vai no sentido de entender a função do Estado como protetora, como mantenedora, né, dos bens, da propriedade do seu povo. Aí cabe a vocês fazerem esse exercício de entender um pouco nas nuances aí, né, das respostas que vocês elaboraram, para qual lado vocês tenderam um pouquinho mais. E é natural, pode acontecer que vocês digam, olha, professora, a gente está analisando aqui e me parece que nossas respostas não caminham para nenhum desses dois lados, nem para a perspectiva russoniana, nem para a lockeana. Tudo bem se isso acontecer também. Na nossa próxima aula, que se intitula Perspectiva sobre a Sociedade, parte 3, aí a gente vai conversar sobre um outro autor, um outro contratualista, que tem uma visão bastante diferente dessas duas que a gente viu até agora, e que pode ser, então, aí, a chave, né, o caminho pelo qual vocês palmilharam aí na hora de resolver fazer essa atividade. Tá bom? Me despeço de vocês com todo o carinho do mundo. Estaremos juntas na próxima aula. Cuidem-se muito. E um beijão.